galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal, isso mesmo. Bom, teve uma enquete no Instagram que vocês assim, votaram mais, que ou eram o que me irritava ou era os meus youtubers favoritos. Mas esse vídeo eu vou deixar pro próximo vídeo, porque esse vídeo eu vou falar sobre cavalos, que também me pediram muito sobre cavalos. Bom, eu vou começar falando sobre as minhas experiências, né? Como que aconteceu. Eu eu monto em cavalo desde os 8 anos de idade, não, desde os 5 anos de idade, né? E aos 8 eu caí, tive uma queda meio feia, né? E um dos cavalos que tinha no rancho onde meu avô é caseiro, até hoje ele é caseiro. Acabei fraturando uma das minhas costelas, né? E aí o que aconteceu? Meus pais não quiseram deixar eu montar, nem chegar perto de um cavalo, porque falavam que era perigoso, que não sei o que, ppp, papapá. Tá. E aí eu acabei ficando meio longe dos cavalos, né? Até os meus 12, 13 anos, né? Aí eu, com 12 já comecei... Escondido, tá, gente? Tudo escondido. Eu comecei a andar, tudo mais. Aí aos 13, a minha cunhada começou a treinar lá no rancho, com os donos do rancho lá, que era o Thiago com o André, que são gêmeos, né? E eles faziam hipismo, que pra quem não sabe, é um salto com o cavalo, tá? O cavalo salta obstáculos. E a partir dali eu me vi apaixonada pelo esporte, sinceramente. Eu amo esse esporte até hoje, é um esporte clássico, maravilhoso, que não tem como explicar a sensação de você estar fazendo esse esporte. Bom, e aí eu comecei a ver e me apaixonei desde o primeiro instante, mas fiquei quieta, não falei pra ninguém, fiquei em mim. E aí que o Thiago veio e conversou comigo, né, e falou, nossa, você gostou do esporte, o que você achou? Eu falei, não, eu achei muito legal, tal. Ele falou, então por que você não tenta? Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer, né, aquela história. Ele falou, eu te treino, não tem problema. E aí no começo ele não cobrava, né, porque ele via que eu não tinha as condições. E aí ele começou a cobrar 25 por aula, até aí eu conseguia pagar Aí eu conversei com os meus pais, expliquei, o Thiago também conversou, meu namorado conversou com a minha mãe, que naquela época eu também já namorava, né. E meus pais acabaram deixando, né, e meu avô morava ali do lado, então meu avô sempre tava dando uma olhadinha. E foi aí, gente, que eu conheci o animal mais maravilhoso que existe na face da terra. Ele é um cavalo, ele é macho, tá? E o nome dele é Johnny. Ele foi como como eu posso explicar isso? Ele me ensinou tanto, gente. Tanto que vocês não têm noção. Eu não ia lá, montava nele e mandava nele. Era ele que mandava em mim, vocês não estão entendendo, né? Pra quem não sabe, o Johnny ele foi um cavalo que na juventude era muito explosivo, né? E até eu pegar ele era muito explosivo, então tinha que ter um pique pra você poder segurar ele, pra poder manter ele no foco. E aí o que acontece? Eu comecei a ter minhas aulas com ele, né? Eu voltei tudo do início, né? Pra quem não sabe, o hipismo você começa primeiro com a equitação, que você tem que passar por um processo que você tem que saber montar em um cavalo, né? Você tem que saber como que você coloca o seu pé no estribo, como você pega nas rédeas, né? Como que você senta na sela e fica com a postura certa, como que a sua cabeça, até a cabeça eles ensinam como que você fica, né? E aí eu fui aprendendo aos poucos, foi equitação para depois começar os saltos desde o início, né? E foi muito engraçado porque eu tinha muito medo de montar, porque como eu caí, nunca mais andei, fui andar 1 ano, mas mesmo assim, e ele era um cavalo muito agitado, eu tinha muito medo de montar e cair de novo e me machucar. E eu, desde o início, deixei isso muito claro pro Thiago, falei, Thiago, eu tenho muito medo. E a coisa mais legal é você ter um professor que te incentive,
Que ele fala, não, mas não tem problema. Porque o Thiago falava assim, não tem problema você ter medo. O importante é você enfrentar o seu medo. E essa é a verdade. Você tem que enfrentar o seu medo, né? E foi isso que eu fiz, né? Eu fui aos poucos, né? Aprendi, fui com o Johnny. E a gente começou a saltar. Desde então a gente salta. Salta não, porque agora não tem mais. Mas a gente saltou bastante por um bom tempo. Eu peguei muito amor nele. Mas assim, infelizmente, eu não tive recursos para continuar com o esporte, né? É um esporte maravilhoso, mas é um esporte caríssimo, que você tem que ter dinheiro, né? Mas esse foi o nosso problema. E também, conforme o tempo, eu fui avançando na escola, entrei pra faculdade, comecei a trabalhar, não deu tempo mais. E o Johnny acabou sendo vendido, então ele não está mais aqui, né? E eu quero um dia assim reencontrá-lo, quero muito comprar ele novamente e deixar ele lá no cantinho, porque o amor que eu sinto por ele, nenhum outro cavalo vai ter. E eu tenho uma égua, né? O nome dela é Cristal. Mas não é a mesma coisa, são amores diferentes. É um amor, mas é um amor diferente. E ele, gente, o Johnny, eu vou falar pra vocês, ele me ensinou a ter paciência, ele me ensinou a ser cautelosa, ele me ensinou a ter medo, muito mais medo do que eu tenho, né? Ele me ensinou a enfrentar os meus medos, que foi muito mais importante. Ele me ensinou a ter segurança em mim mesmo. Então, assim, foi uma coisa que eu fui lá pra montar só em um cavalo e saltar, mas eu acabei aprendendo muito mais. Então, pra você que gosta de cavalos, experimenta, vai lá, monta, sabe, esteja essa conexão com o cavalo, que é muito, muito gostoso. E é isso aí. Eu vim falar hoje sobre um pouco da minha experiência, sobre um pouco de cavalos, né? Acabei falando um pouquinho demais, mas é isso que eu deixo, é um legado que você pode ter medo, como o Thiago dizia, mas você tem que enfrentar os seus medos. E não pode ter medo de falar que você tem medo. E é isso que é o mais importante. E esteja uma pessoa do seu lado que te incentive, que fale, não, você vai conseguir, vai, que a gente tá do seu lado. Que isso é muito bom. Isso te incentiva, isso dá mais segurança para você poder enfrentar os seus problemas. E é isso aí, galera. Hoje eu vim falar sobre isso aqui no vídeo. Eu falei pouquinho. E eu espero que vocês estejam gostado. Se você gostou, por favor, deixa o seu like. Se inscreve no canal, tá? Tô esperando você se inscrever aqui pra se tornar parte dessa turminha. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até sexta-feira. Porque tem sexta-feira vídeo também, hein? Beijo!